Olá, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. Nesta aula de História do Brasil para o concurso da Escola de Sargentos das Armas, vamos estudar os movimentos pró-independência ocorridos no Brasil durante o período colonial. Esses movimentos representam importantes manifestações de insatisfação com o domínio português e contribuíram para o processo que culminaria na independência do Brasil em 1822. Os movimentos pró-independência surgiram principalmente no final do século XVIII e início do século XIX, período em que a colônia brasileira enfrentava uma série de tensões políticas, econômicas e sociais. Essas tensões estavam relacionadas à exploração econômica imposta pela metrópole portuguesa, às desigualdades sociais existentes na colônia e à influência de novas ideias políticas que circulavam na Europa e nas Américas. De modo geral, os movimentos pró-independência podem ser caracterizados como revoltas que buscavam maior autonomia em relação à metrópole ou até mesmo a ruptura definitiva com o domínio português. Embora apresentassem diferenças entre si, esses movimentos tinham em comum o descontentamento com o sistema colonial e o desejo de mudanças políticas e sociais. Um dos fatores que influenciaram esses movimentos foi a difusão das ideias do Iluminismo. O Iluminismo foi um movimento intelectual que se desenvolveu na Europa durante o século XVIII e defendia princípios como a valorização da razão, a liberdade individual, a igualdade jurídica e a crítica ao absolutismo monárquico. Os pensadores iluministas defendiam que o poder político deveria estar fundamentado na vontade do povo e que os indivíduos possuíam direitos naturais, como liberdade e igualdade. Essas ideias se espalharam por diversos territórios, influenciando movimentos revolucionários importantes, como a independência dos Estados Unidos em 1776 e a Revolução Francesa em 1789. No Brasil colonial, essas ideias chegaram principalmente através de livros, viagens de estudantes à Europa e contato com outras regiões da América. Intelectuais, membros da elite colonial e setores urbanos passaram a discutir essas ideias e a questionar o sistema colonial português. Outro fator importante que contribuiu para o surgimento dos movimentos pró-independência foi a crise econômica enfrentada pela colônia no final do século XVIII. Durante boa parte do século XVIII, a economia brasileira foi impulsionada pela mineração de ouro e diamantes na região de Minas Gerais. No entanto, com o passar do tempo, a produção mineral começou a diminuir. Apesar da queda na produção, a coroa portuguesa continuava cobrando altos impostos sobre a atividade mineradora. Entre esses impostos estava o chamado quinto, que correspondia à cobrança de 20% de todo o ouro produzido. Quando a arrecadação não atingia o valor esperado pela metrópole, era aplicada uma cobrança forçada conhecida como derrama. A possibilidade de aplicação da derrama gerou grande insatisfação entre os colonos, especialmente entre os proprietários e membros da elite local. Esse cenário de crise econômica e pressão fiscal criou um ambiente propício para o surgimento de movimentos de contestação contra o domínio português. Entre os principais movimentos pró-independência ocorridos no Brasil colonial, destacam-se a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. A Inconfidência Mineira ocorreu na capitania de Minas Gerais no ano de 1789. Esse movimento foi organizado principalmente por membros da elite local, incluindo proprietários rurais, militares, intelectuais e funcionários da administração colonial. Entre os participantes estavam figuras como Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes, além de poetas, padres e outros membros da sociedade mineira. Os participantes da Inconfidência Mineira estavam insatisfeitos com os altos impostos cobrados pela coroa portuguesa e com a ameaça da derrama. Inspirados pelas ideias iluministas e pelo exemplo da independência dos Estados Unidos, os conspiradores planejavam criar uma república independente na região de Minas Gerais. Entre as propostas discutidas estavam a criação de um governo republicano, a instalação de uma capital na cidade de São João del Rei e um incentivo ao desenvolvimento econômico da região. No entanto, o movimento foi descoberto pelas autoridades coloniais antes de ser colocado em prática. Após a descoberta da conspiração, vários participantes foram presos e julgados pela coroa portuguesa. A maioria recebeu penas como prisão ou exílio. Tiradentes, considerado um dos principais envolvidos, foi condenado à morte e executado em 1792.
Posteriormente, ele se tornaria um dos principais símbolos da luta pela liberdade no Brasil. Outro movimento importante foi a Conjuração Baiana, também conhecida como Revolta dos Alfaiates, ocorrida em Salvador no ano de 1798. Diferentemente da Inconfidência Mineira, que teve forte participação da elite, a Conjuração Baiana contou com a presença significativa de membros das camadas populares. Participaram desse movimento soldados, artesãos, alfaiates, trabalhadores urbanos, negros livres e escravizados. Esse movimento também foi influenciado pelas ideias iluministas e pelos acontecimentos da Revolução Francesa. Os participantes da Conjuração Baiana defendiam propostas mais amplas de transformação social. Entre suas reivindicações estavam a independência do Brasil, a criação de uma república, o fim da escravidão, a igualdade entre os cidadãos e melhores condições de vida para a população. Assim como ocorreu com a Inconfidência Mineira, o movimento foi descoberto pelas autoridades antes de sua realização. Vários participantes foram presos e julgados. Alguns líderes foram condenados à morte e executados, enquanto outros receberam penas de prisão ou exílio. Apesar de não terem alcançado seus objetivos imediatos, tanto a Inconfidência Mineira quanto a Conjuração Baiana tiveram grande importância histórica. Esses movimentos revelaram a crescente insatisfação com o sistema colonial e demonstraram que diferentes grupos sociais já questionavam o domínio português. Além disso, esses movimentos contribuíram para difundir ideias de liberdade, autonomia e transformação política no território brasileiro, preparando o caminho para o processo de independência que ocorreria algumas décadas depois. Encerramos aqui mais uma aula de História do Brasil, no canal da Astra Educa. Continue acompanhando nossas aulas para fortalecer sua preparação para o concurso da Escola de Sargentos das Armas.